Você gostou? Não. Você chorou? Sim. Muito? Muito. Você berrou? Berrei. Você pediu tua mãe? Não. Pediu tua avó? Não. O que é isso? E você, Francineide, como é que foi? Eu tô com meu coração acelerado ainda. Eu fiquei com muito medo. Eu segurei na sua mão muito forte. E eu que saí no meio do negócio, tô cagado. Olha, foi bem feito. Tinha personagens reais, não deu pra gravar, só que a gente tá com o áudio, então vocês devem ter já ouvido aí. A gente gravou o áudio pra vocês escutarem, entenderem um pouquinho, até era proibido. E daqui, acho que daqui pra frente vai ficando cada vez mais difícil e mais perigoso. É. Estão preparados pra dar nota de perigo? De 0 a 10? Quando já, hein? 1, 2, 3 e já. 8! Caramba! Vocês combinaram? Isso. Tá bom, nota 8. Eu gostei bastante, foi um ótimo passeio. Muito legal também. Eu não indico. Agora é o Rage Room. O que é Rage?